Olá, muito bom dia. Começa agora ao vivo o Boletim Câmara desta quinta-feira, dia 12 de setembro de 2024. Agora você fica sabendo o que vai ser destaque nessa edição. Câmara vota lei que busca soluções para as dívidas da Prefeitura com o IPMT. Defesa Civil prorroga até sábado alerta de risco elevado para incêndios. São Paulo tem sistema que permite pesagem de caminhões em movimento nas rodovias. Barulho alto pode causar impacto na saúde do coração. Alunos do ensino médio têm até sexta-feira para definir itinerário formativo para 2025. Continua hoje a série de entrevistas dos candidatos à prefeitura promovida pela Câmara de Taubaté. Além disso, você confere a condição das estradas, previsão do tempo e o nosso especial Eleições. Essas e outras notícias no Boletim Câmara que começa agora. Na sessão ordinária desta semana, os vereadores analisaram o veto do prefeito às emendas parlamentares ao parcelamento de débitos do município com o IPMT. O veto foi aceito pelo plenário e as emendas serão arquivadas, como explica o repórter Lincoln Santiago. Em junho deste ano, a Câmara de Taubaté aprovou um projeto de lei do prefeito José Saldi, que busca soluções para as dívidas que a prefeitura tem com o Instituto de Previdência do município, o IPMT. Além de autorizar o parcelamento dos débitos em até 60 prestações, a proposta inclui contribuições patronais e aportes para a cobertura do déficit atuarial, contribuições não repassadas aos segurados ativos, aposentados e pensionistas e outros débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias vencidas e a vencer, até a formalização do termo de parcelamento. Os vereadores deram um aval ao projeto, mas com duas emendas. Uma delas, apresentada pela Comissão de Justiça, estabelece que os pagamentos das prestações vencidas e não pagas serão descontadas do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, cabendo ao município a complementação até atingir o valor integral de cada parcela e de cada competência, inclusive com os acréscimos legais. Outra emenda, apresentada pela Comissão de Finanças, retira do projeto a hipótese de reparcelamento, com o objetivo de afastar qualquer dúvida quanto aos limites de aplicação do futuro texto normativo. O prefeito sancionou a lei, mas vetou as duas emendas. Em mensagem enviada à Câmara, ele afirmou que essas mudanças comprometeriam a gestão fiscal responsável e poderiam ter impactos adversos nas finanças municipais. Portanto, seria essencial evitar tais medidas que poderiam prejudicar a estabilidade financeira do município. De volta à pauta na sessão do dia 10, os vereadores analisaram os argumentos de Saldi e decidiram manter o veto parcial. Assim, as emendas serão arquivadas. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a sessão ordinária com detalhes de outros projetos que foram colocados em votação nessa semana. Obrigada, Lincoln, pelas informações. E damos sequência ao Boletim Câmara com as informações do trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, tem bastante movimento ao longo de toda a estrada, mas não registra lentidão ou congestionamento. Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte, também registra movimento intenso, sentido Ubatuba. O trecho com lentidão é registrado na Serra. Além disso, a chegada e saída de Ubatuba também conta com bastante movimento. Atenção do motorista que segue sentido litoral, principalmente nos trechos com mais trânsito. Mantenha sempre a distância segura do carro à frente e lembre-se de descer engrenado. Essas informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra não tem pontos de lentidão em nenhum trecho na manhã dessa quinta-feira. As informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. E agora nós voltamos a falar de sessão ordinária. Agora a nossa estagiária Isabela Vieira explica 2 projetos que foram aprovados nessa semana. O primeiro deles já estava em segunda votação e havia sido aprovado em primeiro turno. Vamos conferir agora as informações.
Uma rua e uma praça de Taubaté deverão receber nomes oficiais após a aprovação de 2 projetos na sessão do dia 10. O primeiro já havia sido aprovado na semana passada e agora os vereadores confirmaram em segunda votação. De autoria do prefeito José Saldi, o projeto dá o nome de José Vieira de Araújo à Rua 4 do loteamento residencial Ecovila Taubaté, localizado no bairro Cataguá. José foi agricultor e proprietário em terras de Quiririm, onde viveu e constituiu família. Residiu na fazenda Quiririm desde a primeira metade do século XIX e, com a formação do núcleo colonial, adquiriu lotes de terra, onde continuou na atividade agrícola junto com seus filhos. Em documentos de formação do núcleo guardados no Arquivo Público do Estado de São Paulo, o encarregado do local atesta que José e sua família contribuíram muito para o desenvolvimento da área. Ele faleceu em 1928 aos 107 anos, sendo a primeira pessoa a ser sepultada no cemitério municipal de Quiririm. Este projeto só depende da sanção do Executivo para se tornar lei. Já a segunda proposta é do vereador Douglas Carbone e sugere dar o nome de Praça Homero Guilherme Almeida à área de lazer que fica aos fundos do Museu de História Natural, no Jardim do Sol. Nascido na cidade de Pains, em Minas Gerais, Homero se mudou para Taubaté e morou no Jardim do Sol por mais de 40 anos. Além de trabalhador dedicado, palestrante de controle de qualidade da Volkswagen e Auto Latina, Homero foi jogador de futebol quando jovem e depois instrutor de futebol de crianças e jovens. Após se aposentar, trabalhou no Banco do Povo na Rodoviária Velha, no auxílio a novos empreendedores formais e informais da cidade. Faleceu em 2019 aos 80 anos. Esse projeto ainda depende de segunda votação. Projetos como esses de denominação de vias públicas são importantes para que as ruas e praças tenham CEPs próprios e assim os moradores dessas vias possam receber as correspondências em suas casas. Além disso, a identificação das ruas facilita a localização de serviços de saúde e de policiamento. Obrigada, Isabela, pelas informações. Todo mundo já sabe que o clima está seco e que a umidade do ar está baixa, né? E por isso, a Defesa Civil do Estado de São Paulo prorrogou o alerta de risco elevado para incêndios até este sábado, dia 14. A repórter Tânia Vinhas traz as informações publicadas pela Agência Brasil. Os alertas da Defesa Civil do Estado de São Paulo para o risco de incêndios estão vigentes desde o início do mês e, por enquanto, vão continuar assim, até sexta-feira, pelo menos. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Estadual, nos próximos dias, o estado de São Paulo será dominado por um clima seco e estável. Sem previsão de chuvas, haverá elevação gradual das temperaturas, que poderão chegar a 39 graus Celsius. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, nessa semana a umidade relativa do ar chegou a apenas 12% em Taubaté. O percentual é o menor dos últimos 9 anos no município. Para se ter uma ideia, no deserto do Saara, a umidade do ar varia de 14% a 20%. Por conta desse cenário, o risco de incêndios é elevado no estado e requer atenção especial em áreas de vegetação seca devido ao risco para queimadas. Nesse momento, já tem focos ativos em Campos do Jordão, Bom Jesus dos Perdões e São Bento do Sapucaí. Tudo isso faz mal para o nosso organismo. Por isso, a Defesa Civil e a Secretaria de Saúde recomendam cuidados que incluem hidratação constante, uso de soros nos olhos e nariz e de protetor solar na pele exposta. Eles também desaconselham a prática de atividades físicas ao ar livre nos horários mais críticos, das 11 às 17 horas. Em regiões de queimadas, como proteção adicional, os órgãos sugerem o uso de máscaras do tipo N95, PFF2 ou P100, que podem reduzir a inalação de partículas nos ambientes externos. As recomendações são voltadas principalmente para os grupos de risco, como crianças com menos de 5 anos, gestantes, pessoas com comorbidades e idosos. Se você anda com problemas respiratórios, cansaço, dor de cabeça, conjuntivite, saiba que tudo isso provavelmente é resultado desse clima nocivo. Se cuidem! Números recentes comprovam esse impacto do ar poluído e seco na saúde. Desde que a fumaça das queimadas aumentou no Brasil, o estado de São Paulo contabilizou mais de 1.500 notificações por síndrome respiratória aguda grave. E qual é a sua opinião sobre a crise climática que nós estamos vivendo?
Você acredita que as medidas necessárias estão sendo tomadas ou seria preciso realizar outras ações? Eu convido você que nos acompanha a participar conosco aqui do nosso Boletim Câmara. Entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o DDD 12 3625 9525. É esse número que aparece aqui na tela para você. Você pode mandar também a sua opinião sobre a pauta de votação das sessões, sobre os projetos apresentados pelos vereadores e sugerir temas para nós trazermos aqui no Boletim Câmara. Fique à vontade para participar do nosso programa. E agora seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal Vale destaca: Vale tem 28 casos de mpox e 14% dos infectados no interior de São Paulo. Não houve morte em decorrência da mpox no estado. O número de casos suspeitos é de 385, sendo 217 no interior. G1 traz como manchete: devido ao alto risco de incêndio florestal, o governo de São Paulo prorroga fechamento de parques e unidades de conservação ambiental estaduais no Vale do Paraíba e região. De acordo com o governo estadual, o fechamento dos parques agora vai até o dia 29 de setembro. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca: horário de verão preserva sistema elétrico, mas economia para consumidor é pequena, dizem especialistas. Governo avalia a possibilidade de retomar o programa devido à grave seca no país. E, por fim, o destaque do portal CNN Brasil. Mercado vê risco de inflação com energia e alimentos por seca histórica. Em resposta a essa situação, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sugeriu a possibilidade de retorno do horário de verão. E agora nós vamos falar sobre mobilidade e tecnologia facilitando a vida do motorista. São Paulo já tem um sistema que permite que seja feita a pesagem dos caminhões na própria faixa de rolamento e em velocidade normal de viagem, sem necessidade de entrar no posto geral de fiscalização, as chamadas balanças. Quem explica melhor o funcionamento desse sistema é o repórter Lucas Levin. Prevista no contrato regido pela Agência de Transportes do Estado de São Paulo, a Artesp, a tecnologia realiza a pesagem de caminhões e carretas em movimento nas rodovias. O sistema permite que seja feita a triagem dos veículos pesados na própria faixa de rolamento e em velocidade de operação, sem a necessidade de entrar para realizar a fiscalização na balança seletiva. Caso o veículo não esteja com sobrepeso, o motorista é avisado por meio de um painel eletrônico na estrada para seguir viagem. Se for detectada alguma anomalia, como excesso de peso ou problemas de dimensões estruturais, aparecerá no painel a mensagem pesagem obrigatória, indicando que o motorista se dirige até a balança para fazer a pesagem habitual. Desta forma, o sistema de pesagem em movimento garante efetividade na fiscalização com operação 24 horas ininterruptas, sem a necessidade de presença humana, maior durabilidade do pavimento devido à diminuição do excesso de peso e segurança viária e conforto aos motoristas, já que apenas os veículos com excesso de carga ou com irregularidades precisarão entrar no posto de pesagem para aferição. O sistema já está em funcionamento em 4 rodovias do estado e deve se tornar obrigatório em todos os novos contratos de concessões futuras. Obrigada, Lucas, pelas informações. E agora nós vamos ao nosso especial Eleições. No nosso especial Eleições de hoje, nós vamos falar sobre o assédio eleitoral, que acontece quando o patrão ou um colega tenta forçar ou constranger o trabalhador a votar em um candidato ou partido político específico. É considerado assédio eleitoral qualquer coação, intimidação, ameaça, humilhação ou constrangimento do empregado no intuito de influenciar ou manipular voto, apoio, orientação ou manifestação política. Também é assédio eleitoral quando, no ambiente de trabalho, ocorre distinção, exclusão ou preferência por um funcionário por conta da convicção ou opinião política, inclusive no processo de admissão. Todas essas condutas são consideradas crime para todos,
tanto empregadores quanto colegas de trabalho. Para termos ideia de como esse assunto é sério, basta ver que durante as eleições de 2022 foram mais de 3.600 denúncias, um aumento de 1.600% em comparação com 2018. Além disso, o Tribunal Superior do Trabalho recebeu mais de 200 novos processos envolvendo o assunto assédio eleitoral entre janeiro de 22 a julho de 2024. O Ministério Público do Trabalho recebeu até agosto desse ano 153 denúncias de assédio eleitoral no ambiente de trabalho. Como exemplos de assédio estão obrigar o uso de uniformes de determinada campanha eleitoral, ameaça de demissão caso não vote em certo candidato e, após a votação, exigir do trabalhador comprovação de voto em algum candidato específico. Caso identifique que está sendo vítima de assédio eleitoral, o trabalhador pode fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, na Justiça Eleitoral ou nas ouvidorias dos tribunais regionais do trabalho. E hoje nós continuamos a sabatina dos candidatos à prefeitura, promovido aqui pela Câmara de Taubaté. O convidado de hoje é o candidato Coronel Paulo Ribeiro, do PT, e acontece ao vivo no segundo bloco do nosso Boletim Câmara. Participe conosco enviando a sua pergunta e também a sua opinião pelo nosso WhatsApp, que é o 3625-9525. Não perca essa oportunidade de conhecer melhor os candidatos, bem como as suas propostas para Taubaté. E agora nós vamos para a previsão do tempo. As informações são do nosso estagiário Murilo Henrique. Quinta-feira, Taubaté vai ter um dia de sol, sem nuvens no céu e sem a possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 15 e 32 graus. Os ventos podem chegar a 7 km por hora e a umidade do ar a 33%. A qualidade do ar é satisfatória e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 5h55 da tarde. As informações são da Clima Tempo Meteorologia. Obrigada, Murilo, pelas informações. E entre hoje e amanhã, as temperaturas ficam ainda mais elevadas, chegando a uma sensação térmica de aproximadamente 35 graus. Com isso, a umidade relativa do ar fica baixa e crítica, podendo causar danos sérios à saúde do homem. Mas tem boa notícia vindo aí, viu? No final de semana está sendo esperada uma frente fria que avança pelo sul do país, trazendo chuva para a nossa região e fazendo as temperaturas despencarem. Amanhã, sexta-feira, a gente fala mais sobre a previsão do tempo pro final de semana, mas nós já podemos nos preparar aí para uma mudança de clima e alívio do tempo seco. E agora nós vamos falar sobre outro tipo de poluição, a sonora. Ela é reconhecida cada vez mais como um fator que prejudica o corpo e a mente. E um estudo recente afirmou que o barulho alto pode até mesmo impactar a saúde do coração. A repórter Tânia Vinhas conta mais sobre essa descoberta. A Organização Mundial da Saúde já classifica os ruídos altos como o fator de risco ambiental mais subestimado. Agora, pesquisadores sugerem que manter o barulho de ruas e estradas abaixo dos 55 decibéis poderia salvar 110 mil vidas por ano. Eu explico. Thomas Munzel, da Universidade de Mainz, na Alemanha, explicou que o barulho pode prejudicar o sistema cardiovascular por dois caminhos diferentes. Em primeiro lugar, há uma conexão direta entre a exposição contínua aos ruídos e prejuízos à saúde. É o que acontece, por exemplo, no processo de perda auditiva. Segundo, existe uma relação indireta entre as duas coisas. Munzel destacou que a poluição sonora pode, por exemplo, atrapalhar a comunicação no dia a dia ou afetar o sono de um indivíduo que mora num bairro muito barulhento. Isso, por sua vez, gera estresse, irritação e raiva. Com o passar do tempo, essas sensações se tornam crônicas e promovem a liberação de substâncias que machucam o endotélio, a camada que reveste a parede interna dos vasos sanguíneos. Essas lesões podem ser a origem de problemas ainda mais graves, como infarto ou AVC.
Em outra série de testes em laboratório, a exposição ao barulho aumentou a pressão arterial das cobaias, ativou substâncias inflamatórias e gerou estresse oxidativo no organismo, um combo de fatores que gera prejuízos ao coração. Os autores deste estudo propõem que a exposição ao barulho seja incluída nas avaliações de saúde dos pacientes para ajudar a definir o risco de sofrer uma doença cardiovascular mais séria no futuro. Uma segunda pesquisa, realizada na Universidade de Borgonha, na França, também encontrou uma forte associação entre a exposição ao barulho urbano, particularmente durante a noite, e um pior prognóstico 1 ano depois do primeiro ataque cardíaco. Ao fazer os cálculos, os especialistas franceses descobriram que existe um risco 25% maior de sofrer algum evento cardiovascular mais sério a cada aumento de 10 decibéis na escala de ponderação A durante o período noturno. E todo mundo já sabe que dá para tentar prevenir problemas cardiovasculares com medidas simples como comer bem, praticar exercícios, não fumar e evitar bebidas. Mas o que fazer quando o problema é o som? Munsell defendeu o investimento em algumas políticas públicas que já foram avaliadas e podem ser implementadas na prática, como criar limites para a emissão de ruídos nos motores, dar incentivos a carros elétricos que são mais silenciosos, fazer mudanças na composição do asfalto e dos pneus, que podem absorver o som ou diminuir o atrito, instalar barreiras de som nas vias mais movimentadas e reduzir o limite de velocidade em locais muito povoados. Será que a gente consegue? Volto com vocês. 50 decibéis é o limite de barulho que o ouvido humano pode suportar. Mas em grandes cidades como São Paulo, esse valor pode atingir 100 decibéis. Reduzir essa média é um grande desafio para qualquer gestor público. Os 425 mil estudantes matriculados na primeira série do ensino médio da rede estadual aqui de São Paulo têm até amanhã, sexta-feira, para definir o itinerário formativo que seguirão até a conclusão da educação básica. A escolha é obrigatória e precisa ser registrada na Secretaria Escolar Digital. O repórter Lucas Levin traz mais informações. A expectativa da Secretaria de Educação é ampliar de 72 mil alunos que cursam ensino médio técnico em 2024 para 170 mil matriculados no próximo ano letivo, um aumento de quase 140% no número de vagas oferecidas no ensino técnico profissionalizante. Além do ensino técnico, estudantes da primeira série podem optar pelas áreas de humanas ou exatas. No itinerário formativo técnico profissional, há 9 opções de cursos com aulas diretamente nas escolas estaduais: administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas. Os cursos têm aulas ministradas por professores contratados da Secretaria de Educação ou do Centro Paula Souza. Além disso, há cursos oferecidos em parceria com o Senai e Senac. Nesse caso, os alunos precisam se dirigir às escolas parceiras no contraturno das aulas, e há outras opções de cursos disponíveis, como eletroeletrônica e segurança no trabalho. Obrigada, Lucas. E lembrando que a escolha do itinerário é exclusiva para alunos que estão na primeira série do ensino médio. E vale ressaltar também que o prazo para essa escolha termina amanhã, que é dia 13 de setembro. Acesse SED, que é sed.educação.sp.gov.br e registre a sua opção na Secretaria Escolar Digital. E agora nós vamos para um breve intervalo e na volta damos continuidade à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Taubaté. Hoje é a vez do candidato Coronel Paulo Ribeiro, do PT. Essa é uma iniciativa da Câmara de Taubaté para ajudar você a escolher o próximo prefeito ou prefeita aqui de Taubaté. Não saia daí, nós voltamos já já.